Direto com notícia, Cláudio Rezende está na área. Quentes do Galão da Massa, nesta terça. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo, boa noite, Edu, a todos que nos acompanham. O Atlético, por enquanto, não tem definição sobre treinador e o torcedor vai ter que ter um pouco de calma, porque o Atlético não quer dar o tiro errado, né? Tem que dar o tiro certo e vai com calma também para negociações. Quer ouvir do Luiz Castro, o que ele pensa do Galo, do projeto esportivo. Essa conversa deve acontecer aí nos próximos dias. O técnico português que está livre no mercado, mas entre aspas, né? Porque vem recebendo ainda valores do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, que ele dirigiu aí nos últimos meses. E ele tem esse vínculo, né? Pelo menos em relação a salário até o meio do ano. O Santos já se assustou. Santos foi atrás do Luiz Castro, fez o projeto, né? Apresentou o projeto ao empresário dele há alguns dias e o Santos saiu da parada, não vai mais ter esta ideia, né, de contratar o Luiz Castro. O Galo vai esperar um pouquinho e enquanto não define a situação de técnico, fica também a análise do Atlético no mercado com o SIGA, que é o departamento do Atlético que monitora não só treinadores, mas jogadores por todo mundo, para reforços no elenco. E você destacava em manchete, Cirilo, que o setor de ataque é o setor que o Atlético vai priorizar na janela. E tem um motivo claro, né? Porque até numericamente o setor ofensivo, que já era um setor esse ano que a gente cobrava, né? Que o Galo não tinha um jogador de 1 contra 1, um jogador, a exemplo que o Galo teve lá atrás com o Keno, por exemplo, né? Um jogador que vai para cima para tentar furar bloqueio de adversário ali pelos lados do campo. O Galo já não tinha esse jogador e agora, com os atacantes do elenco, 2 estão operados. Paulinho, que fez cirurgia na última semana, vai ficar fora aí alguns meses no início do ano que vem. Então, o início do ano não dá para contar com o Paulinho. O Brasileirão vai ser antecipado, né? Em 2025, então o Paulinho possivelmente não vai começar o Brasileirão. O Cadu tá fora até o meio do ano. Um jogador que compunha o elenco e até entrava muitas vezes com o Milito. E tem 2 que foram embora, né? Allan Kardec e Vargas. Se você olhar aí, eu sei que você já tá olhando aí, ó, o elenco do Galo, o Galo começa o ano com Hulk, Daverson, Alisson e Palácios, como opções de ataque para o início de 2025, ou seja, a necessidade de ir ao mercado, a gente nem precisa falar, né? Pro ataque vai ter que buscar a gente. O Edu vai ter que qualificar e também buscar em quantidade, né? Enquanto o Cláudio destacava, abria aqui o elenco para ver as opções realmente para começar a temporada. Número baixo e necessário também mais qualificação, né? Sem dúvida, né, Cirilo? Acho que ficou escancarado que o grande problema do Atlético na temporada de 2024 foi o elenco. Foi a fragilidade do elenco, a escassez de alguns jogadores em determinadas posições, o desequilíbrio desse elenco para criar alternativas táticas. O Atlético não tinha atacante de contra-ataque, né? Tenho escutado muita gente citando o Alisson, Palácio como esses caras e não são. Eles não são esses pontas de puxar até o Vitor falou disso, né? Mas não é, né? Não são, né? Não são esses caras. O Alisson é muito mais o jogador do 1 contra 1 ali, da perna invertida. O Palácio a mesma coisa. Aliás, são 2 jogadores que fazem o mesmo lado e a mesma função, com a mesma característica, e aí entra o desequilíbrio. Você tinha numa das pontas o Scarpa, que é um meia, vai muito pela escolha do treinador também, mas é a alternativa que ele encontrou. O Paulinho acabou voltando a ser um ponta em vários momentos. O Hulk terminou a temporada aberto, jogando como um ponta pela direita. Foi assim no segundo tempo no Monumental em Buenos Aires, foi assim na Arena MRV contra o Atlético Paranaense. Então há uma escassez de peças e de qualidade no sistema ofensivo do Atlético, não apenas no sistema ofensivo, né? Eu acho que o Galo precisa repensar a lateral esquerda, e quando eu falo lateral esquerda é óbvio que eu não estou falando de Arana. Não dá para ficar achando que o Rubens vai ser a solução na lateral esquerda. O Rubens já provou algumas vezes que do meio para frente ele rende mais. Nesse último jogo, de novo, ele foi o cara mais importante no jogo, jogando como um meia e não como um lateral. Então talvez ir atrás de algum lateral. Até no jogo da NMRV tinha uma ótima opção para ser essa composição de elenco do Atlético Paranaense que caiu, o Esquivel, que é muito bom jogador. A gente está falando de jogadores para o ataque. Também do Atlético Paranaense tem uma ótima opção, que é o Coelho. O Canóbio talvez seja, mas o Coelho... mas é do time que caiu. O time do Atlético Paranaense não é ruim.
não deu liga, a coisa não aconteceu, então tem alguns jogadores interessantes por lá. Eu vi, inclusive, que o Palmeiras estava interessado no Coelho. Não, o Coelho é muito bom jogador. É claro que o Atlético ou qualquer clube terão concorrência em relação ao Coelho, mas vai ter que repensar muita coisa nesse elenco. Para mim, está escancarado que o maior problema do Atlético na temporada foi elenco, porque justamente a competição em que o Atlético teve que usar o elenco, ele se deu muito mal. Nas outras que ele usou o time principal, ele só não se deu melhor porque perdeu as finais. E tem uma questão de composição de elenco, Cirilo e Edu, que a gente vai ter que esperar o treinador, porque hoje a gente coloca, né? Eu até fiz uma análise do elenco, colocamos na mesa redonda ontem, até no Rádio Esportes, coloquei o Batalha de volante, mas esse ano ele foi zagueiro. Se ele for zagueiro, talvez precise contratar um volante. Se ele for volante, talvez precise de zagueiro, até porque o Galo tem aí Igor Rabelo e Lemos, né, com possibilidade de saídas. Então, dependendo de qual vai ser a escolha do próximo treinador com relação à Batalha, o Galo vai ter que se mexer no mercado, ou o zagueiro ou o meio-campista, né, o volante. Depende de qual foi a intenção, mas o Batalha, ao longo da carreira dele, ele foi volante, né? Nessa temporada, com esse treinador, ele virou zagueiro e foi um bom zagueiro, né? Algumas das temporadas que o Batalha foi volante, ele foi o melhor da temporada em alguma competição? Não acompanhei a carreira dele toda. Não foi. Esse ano ele esteve foi o melhor um dos dois melhores zagueiros da Libertadores. Da Libertadores, ele foi escolhido. Foi escolhido o único jogador do Galo. Do Batalha como zagueiro, mas eu tô nessa. Vocês acham que seria suficiente para ele mudar de posição depender do treinador. Após 15 anos de carreira? Depende do treinador. Eu gostei muito do Batalha como zagueiro, mas gosto muito do Batalha como volante também. Depende de quem o Atlético escolher como treinador, fazer a avaliação da temporada. Olha, esse cara me entregou muito como zagueiro. Eu vou manter. Ou então, ele foi muito bem com o zagueiro, ocasionalmente pode voltar, mas eu gosto dele como volante. Vai depender do treinador, por isso o Atlético precisa primeiro trabalhar na frente do técnico, quem vai ser o comandante, para que esse cara também participe. Ele não vai mandar na montagem do elenco, ele vai participar da montagem do elenco. Isso para mim é fundamental. Essa é a definição mais importante. Aí, sem pensar no treinador, essa análise que a gente está fazendo de que, numericamente falando também, o Galo vai precisar de mais para essa próxima temporada, Cláudio. Um detalhe que a gente destacava também, né? Quando eu trouxe o nome do Cuca, eu dizia que internamente o Cuca é visto com um cara que também entende muito de mercado e poderia até ajudar o Atlético, já que o Vitor teria sua primeira janela para realmente uma remontagem de elenco. É uma janela, né? Porque o Vitor anteriormente trabalhava com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano era o cara mais experiente que fazia as contratações no Galo. Na última janela já era ali uma situação com o Vitor, mas ele foi auxiliado, né, pelo Sérgio Coelho, pelo Rodrigo Weber, inclusive naquela contratação do Milito. Eu até conversei, Cirilo, nos últimos dias com o Rodrigo Caetano, porque o nome dele surgiu na reta final dessa temporada, de uma possibilidade de deixar a seleção brasileira, mas eu conversei com o Rodrigo e ele falou, primeiro, que nenhum convite oficial do Atlético chegou até mim. Segundo, neste momento, ele tem uma situação pessoal de família que impede ele de mudar do Rio de Janeiro e ir para outra cidade. Então ele falou, agora nem se chegar o convite eu posso assumir. Ele vai permanecer na CBF, tudo indica. Aí vamos ver se o Atlético vai ou não em busca de um nome no mercado, né? Um nome para também, como esse gestor de futebol no mercado, vamos aguardar o que vai acontecer. A princípio, né? A chegada do treinador é a prioridade. Depois o Galo vai olhar a questão de reforço e também vai definir essa situação, se vai ter um ou outro profissional aí para auxiliar o Vitor. Se falava numa volta do Rodrigo Caetano para ser o CEO do futebol, né, um cargo acima, com outras situações. Mas por enquanto isso não está confirmado também no Atlético. Quanto a essa história do treinador, oficialmente nada muito próximo ainda não, né, Cláudio? Não, e eu perguntei algumas fontes no Atlético e me falaram, olha, não vai sair de hoje para amanhã, então tem que ter um pouco mais de calma. O Galo quer ser ágil, mas não quer ter pressa. São duas coisas aí, né? Não pode ficar também muito devagar, mas também não vai acelerar uma situação de tomar uma decisão muito rápida que possa ser uma decisão errada, né? Melhor demorar um pouquinho mais e dar o tiro certo. Bons jogadores no mercado, obviamente, terão concorrência no mercado. Quem chega primeiro bebe água limpa. Bom ter isso em mente. E tá cada vez mais cedo, né, Edu? Estamos vendo aí negociações 3 meses antes da temporada acabar, já
basicamente fechadas, apalavradas. O Christian com o Cruzeiro, por exemplo. O Christian, o Cruzeiro, a história do Gabigol. Isso. Já começa a olhar cedo. com o campeonato ainda em andamento, olhando quem está em término de contrato, já faz proposta, já conversa. Inclusive o Galo conseguiu trazer alguns jogadores nessa situação no passado, no Paulinho mesmo. O Palmeiras chegou atrasado. O Galo já tinha... Quem chega primeiro bebe água limpa e quem treina, tem o treinador costuma chegar primeiro. Aquela história do Scarpa também foi assim, não foi? O Scarpa também. O Galo conversou antes com o Scarpa, na época, essas negociações. Ele foi o Rodrigo Caetano, foi lá, conversou com a turma antes e convenceu, né? Convenceu, e quando outros clubes chegaram, esses caras já tinham dado a palavra ao Atlético e o Galo conseguiu contratar. Jogador muito bom, independe de ter treinador ou não. Um Scarpa, um Paulinho, qualquer treinador quer ter esse cara. Então você já antecipa. Mas é sempre bom ter o técnico, né? Saber o modelo de jogo, como vai ser utilizado o atleta, para não dar tiro errado. Sem dúvida. Olha só, Galo, Cláudio. O Atlético, Cirilo, tem vários jogadores convocados para seleções. Tem o Arana na seleção brasileira, sempre. O Júnior Alonso, o Alan Franco, o Vargas estava, né? Agora o Vargas está deixando o Atlético. Mas o Galo pode ter mais um. Quem? O Fausto Vera, ele é argentino, mas o Paraguai está abrindo as portas para ele, para ser também jogador da seleção paraguaia. Ele tem descendência lá, então hoje inclusive está no site itatiaesporte.com.br. O Gustavo Alfaro, que é o técnico da seleção paraguaia, ele foi perguntado por uma rádio local e ele falou inclusive que depende mais do jogador, mas o Fausto Vera, ele abriu as portas da Federação Paraguaia, da seleção paraguaia, pro Fausto Vera. Na seleção argentina ele não vai ser lembrado, né, Cirilo? Sempre é muito mais difícil. Mais qualificada, né? Acho e aí mais tem essa possibilidade, né? Aí vai depender do jogador, né? Se ele vai querer ou não topar esse desafio e mudar, de virar jogador paraguaio. Isso é a decisão única e exclusiva do atleta, cara. Se ele quer ter o sonho aí de jogar numa seleção, quem sabe daqui a alguns anos, não sei se o Paraguai vai pra essa, mas de 10, 7 vão. É muita vaga, né? Tem muita vaga. Eu não vejo o Fausto Vera com a menor chance de jogar uma Copa do Mundo pela seleção da Argentina. A Argentina vai estar lá, o Fausto não. Mas pela seleção do Paraguai, o Paraguai eu não sei se vai estar lá, mas se estiver, aí eu já vejo chance do Fausto Vera jogar sim. Tô vendo os meio-campistas da Argentina aqui, ó. Você tem... Joga mais pra frente um pouquinho, mas é volante. Depois, mais pra trás, você tem Enzo Fernandes. Mais adiante você tem Paredes, meio-campista também. É complicado. Vamos ver. É uma decisão pessoal, sem dúvida alguma. Cláudio Rezende, você volta com mais do Galo no decorrer da programação da Itatiaia. Verdade. Daqui a pouquinho a gente volta. Até no intervalo interativo, eles perguntaram do Soteldo, né? Que é um jogador importante. Eu tava pesquisando aqui, o Corinthians tá atrás do Soteldo. É o Corinthians. Teria feito até uma reunião lá em Porto Alegre, mas não é fácil tirar o Soteldo do Grêmio. É um jogador que toda janela aparece, né? Eu me lembro que tava um jogo em Uberlândia, um Galo e América, e aí um torcedor gritou lá pro Rodrigo Caetano na época: vai lá, contrata o Soteldo. Eu na hora perguntei pra ele, não, sem chance, não é um perfil de jogador, porque fora de campo, das 4 linhas, ele não é tão disciplinado assim, né? Na época o Atlético não olhava com bons olhos, não sei agora, outra situação, mas é um atleta que é destaque lá no Grêmio também, né?